Olá, galera! Professora Tabita, para mais uma aula de biologia. Tudo bem? Tá tudo tranquilo, né? Beleza. Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo? Nós estamos falando aí sobre questões evolutivas, né? Processo de evolução, né? A gente falou aí das ideias fixistas, de imutabilidade. Agora, né, em relação ao neodarwinismo, vai trazendo essas informações, tanto da parte da genética, quanto também as ideias muito importantes que contribuíram muito, que foram as ideias de Charles Darwin. Mas a aula não é sobre Charles Darwin, não. Sabe sobre quem é? Uma pessoa que veio antes dele, que foi muito importante também, que trouxe algumas ideias muito legais e foi fundamental para o que hoje nós temos dentro da área da biologia. Você sabe quem é? Olha lá na tela. Então, essa é a nossa aula 20.1, tá? As teorias de Lamarck. Ah, prof, eu já ouvi falar desse camarada. Pois sim, vamos falar dele hoje. Quais as contribuições de Lamarck? Então, ele foi quem intitulou, então, a questão da lei do uso e desuso. A gente vai entender um pouquinho melhor o que é isso. Uso e desuso, né? Eu deixo de usar, como é isso? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Quer dizer que o que eu adquiro eu posso transmitir. Calma teu coração que a gente vai entender. E as críticas a essa teoria, ou seja, por que ela hoje não é aceita, tá bom? Então, segura aí para a gente ver a nossa habilidade dessa aula. Como habilidades, nós temos conhecer a lei do uso e desuso e a da transmissão dos caracteres adquiridos, propostas por Lamarck. E vamos entender também os parâmetros que fizeram com que Lamarck considerasse fatores para a evolução das espécies. E aí, a gente tem o seguinte, galera, preste atenção. Então, focando na questão evolutiva, aí a gente vai lembrar de várias formas de vida. Nessa imagem aqui, a gente tem... Não tem ave, né? Ah, tem ali o avestruzinho. Tem aves, tem mamíferos, perfeito? A maioria aqui são mamíferos. Mas também tem répteis, certo? E temos um invertebrado ali, a borboletinha, tá bom? Então, todos esses grupos de seres vivos que habitam no nosso planeta, eles estão hoje, cada um, vivendo no ambiente ao qual estão adaptados e ao qual sofreram processos ao longo de todo este tempo, até onde chegamos aqui, né? E foram se adaptando. Então, olha lá o que diz o nosso slide. As ideias evolucionistas são muito antigas. Elas existem, aliás, existem escrituras elaboradas pelos filósofos da Grécia pré-socrática, né? Por exemplo. E existem outras informações. Então, desde lá do século XVII, XVIII, você tem essas questões, essa tentativa de compreender como que se dava essa forma de vida, essa diversidade de vida, e como esses ambientes influenciaram ou não, existem correntes, né, aí que vão concordar ou não com essa questão do ambiente interferir, ou é só a genética que contribui para que haja essas mudanças, enfim. Vamos seguindo aqui. Somente no século XVIII, ou seja, no finalzinho do século XVIII e início do século XIX, que alguns naturalistas passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a diversidade biológica de todo o planeta. Então, a gente precisa lembrar de uma situação. Eles não tinham o conhecimento da genética, tá bom? Mas eles estavam aí se fundamentando naquilo que eles conseguiam observar e, em cima dessas observações, faziam algumas análises que às vezes era experimental, às vezes nem sempre, que é justamente a questão aqui que a gente vai estar trabalhando nessa aula sobre as teorias de Lamarck, tá bom? Então, nessa imagem, a gente tem aí o material genético, o DNA, que nós já conhecemos muito bem, que tem essa dupla fita, né, ou dupla hélice, né, parece uma escadinha. Enfim, e a gente sabe que isso aqui, ó, são os pares de bases, né? Adenina, timina, beleza. E aí,
Ao lado, nós temos vários organismos, desde... Gente, tem até girina aqui, né? Tem muito bicho ali. Mamífero, humanos, olha aqui. Humanos, insetos, vertebrados, invertebrados, até animais extintos, né? Nós temos aí. O que se entende a partir daí? Olha aqui para mim. Existem correntes de pesquisas, tá? Numa das correntes de pesquisas, eles concordam que a comportamental, onde o ambiente, o meio onde esses organismos estão inseridos, vai influenciar na questão genética, fazendo com que esse organismo sofra o processo de adaptação e seleção. Outras correntes acreditam que há uma disposição genética em alguns grupos de organismos, né, nos organismos vivos, e que essas informações genéticas, sim, é que vão influenciar esses organismos a se tornarem mais adaptados, sofrerem modificações. Então, surge da parte interna, que é da genética, para o ambiente. E a outra não, é comportamental, do ambiente para influenciando a questão genética. Tá? São duas ideias. A professora quer que tá certo, cada um vai seguir o seu rumo, tá certo? E aí a gente tá vendo essas informações aqui nessa aula. Joga lá na tela. Então, continuando aqui, nós estamos falando sobre o Lamarck. Esse é o cara da parada dessa aula, né? O mais importante deles, nesse período, foi o francês Jean-Baptiste Antoine Monnet. Aí, ó, de 1744 a 1829, que por seu título, ele recebeu um título, né? De Cavaleiro de Lamarck, e aí, então, o nome dele não tinha Lamarck, né? Mas como ele recebeu esse título de Cavaleiro de Lamarck, ele acabou ficando reconhecido mundialmente como Jean-Baptiste Lamarck, certo? Olha como ele era, né? Muito apresentável. Olha os cabelinhos, tudo bem arrumadinho, tudo bem imponente, né? Uma figura bem firme. E aí, quando ele começou a falar sobre essas questões muito incisivas, muito dentro da sua época, ele estava trazendo informações que eram plausíveis de serem aceitas. Vamos lá. Jean-Baptiste Lamarck nasceu na França em 1744 e morreu em Paris em 1829. Seus estudos foram fundamentais para construir a sistematização dos conhecimentos da história natural. O que é sistematizar? Olha aqui para mim. Sistematização da história natural, ou seja, ele teve uma contribuição fantástica, né? Lembra do Carl von Linné? Ele fez a sistemática filogenética lá, onde você tinha os grupos, as 7 categorias de classificação: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Pois é. Então, Lamarck ele também contribuiu nessa compreensão dessa história natural para falar e entender e compreender como é que estava funcionando toda a dinâmica dessa diversidade de organismos que existiam na época. E aí ele sistematizou isso. Para isso, ele foi um dos pioneiros, a gente vai ver, um dos pioneiros em relação ao estudo daquilo que fica como registro, como evidência. Só que ele não começou com os grandes grupos, começou com os grupos mais, vamos dizer assim, inferiores, tá bom? Então, ele foi organizando. A palavra sistematização está falando relacionado à organização. Então, ele foi colocando, vamos dizer assim, né? Cada um no seu quadrado. E aí, ele conseguiu fazer com que, na sua época, a gente conseguisse compreender melhor como que estavam organizados cada um desses grupos de organismos, sejam eles invertebrados ou vertebrados, e os micro-organismos também. Tá bom? Joga lá. Olha lá. Foi Lamarck quem começou a usar o termo biologia. Então, graças a Jean-Baptiste Lamarck, né, o Monnet, que criou essa palavra aqui, ó. Ele que disse que a biologia seria a área onde você teria o estudo dos seres vivos.
onde nós temos todos os grupos de organismos, sejam micro ou macroscópicos, tá bom? Então, graças a Lamarck, Lamarck, que boa contribuição. Vamos lá. Foi esse cientista também que fundou os estudos da paleontologia. Olha lá, lembra que a paleontologia traz evidências da evolução? Lembra, professor? Então, pois é. Só que ele trouxe essas informações em relação aos invertebrados. Mas foi muito importante a sua contribuição, assim como a terminologia da palavra biologia para o estudo dos seres vivos. Vamos continuar. Lamarck foi também o primeiro cientista a questionar o fixismo. Eita, prof, a gente acabou de ver isso, não foi? Foi. O fixismo é aquela teoria onde que as espécies eram imutáveis. Elas não sofriam alterações, elas nasciam de um jeito e morriam daquele jeito, que era tratada aí dentro do criacionismo, né? Era tratada não, também ainda, né? Algumas correntes trazem essa compreensão. E defender ideias sobre a evolução. Então ele disse, não, eu não concordo com os fixistas, não. Existem sim modificações, alterações, mudanças. E aí ele foi montar a sua teoria e explicar, e aí foi que ele elaborou as duas teorias lamarquistas, tá? Mas calma aí. Então ele introduziu também o conceito de adaptação, o conceito da adaptação dos organismos ao meio. Então ele defendia arduamente que os organismos onde eles estavam inseridos, eles estavam adaptados a esse meio, e aí sim eles conseguiam viver, se reproduzir, deixar seus descendentes bem adaptados àquele meio. Isso foi muito importante para o entendimento do processo da evolução. Lamarck acreditava na lei da geração espontânea. Lembram dela? Lembram? A gente chama de... Opa, deixa eu corrigir aqui. Abiogênese. O que é, prof? Eu não estou lembrada, não. Olha aqui para mim. A abiogênese era aquela teoria, né, que dizia que da matéria inanimada, sem vida, poderia surgir uma forma de vida. Aí a gente tem ali, né, alguns acreditavam que das lama, né, de áreas lamacentas, poderiam surgir os anfíbios, ou de que tecidos, roupas sujas, suor, né, com um pouquinho de grão ali, poderiam surgir roedores, tá? Então, imagine um organismo vertebrado que dentro da escala evolutiva, né, tá aí dentro dos padrões de maior complexidade, surgir a partir de algo inanimado. Mas era assim que Lamarck acreditava, tá? Porque era a teoria que estava vigorando na sua época, da abiogênese, certo? Mas ele começou a fazer inferências de mudanças. Ele disse, não, apesar de eu acreditar que a vida pode surgir de algo inanimado, mas eu não concordo que ela é imutável, não. Ela tem modificações, sim, tem alterações. E o meio vai influenciar nessas alterações para tornar esses organismos adaptados aonde eles estão inseridos. Joga lá no quadro. E aí, ó, para ele, os primeiros seres que habitaram o planeta, eles eram micro-organismos originados a partir de algo não vivo, né? A gente acabou de comentar. Foram muitas as contribuições para os biólogos com base nas ideias e princípios que já existiam nos círculos científicos da época. A mais importante delas foi a ideia da escala nature, bem como a ideia de que as espécies podem variar em diferentes ambientes. Sim, existem, deixa eu colocar aqui, dentro dessa escala nature, lembra que lá os fixistas eles também acreditavam nessa questão dos menos complexos até os mais complexos? Só que aqui ele fala da escala nature,
onde você tem uma variedade de espécies e eles estão inseridos em locais distintos, tá? E que para cada região, para cada ambiente, então você vai ter um padrão. A gente vai ver durante essa unidade que dentro do processo evolutivo, o meio exerce influência, mas o genético também tem muita contribuição, tá? Principalmente quando a gente fala em questão de mutações, enfim. E aí, o que vai acontecer? Eles tinham essa escala Nature, onde ele observava grupos, desde os invertebrados, desde os vertebrados, e aí, mesmo os vertebrados ou os vertebrados tinham escalas diferentes, eles estavam presentes nos mais variados e distintos ambientes. Por que isso? Porque eles estavam adaptados ao local onde eles estavam vivendo, seja no ambiente aquático, seja no ambiente terrestre. E se a gente pensar no ambiente terrestre, a gente vai ter N, né, formas de adaptação, de locomoção. No ambiente aquático, também. Aí a gente também tem a questão dos processos de respiração no ambiente terrestre, no ambiente aquático, no ambiente aéreo, adaptações ao zoo, enfim, tem uma grande aí, diversidade de características adaptativas para cada um desses ambientes. Vamos continuar lá. Olha lá. Em 1800, deixa eu colocar aqui, em 1809, o naturalista publica o livro Filosofia Zoológica, ou a filosofia da zoologia, né? A primeira teoria abrangente da evolução foi proposta por Jean-Baptiste Lamarck. Essa aqui é a capa do livrozinho dele, né? Que foi escrito em 1809, por isso a capa tá bem, a capa original bem surradinha, tá bom? Olha lá. Aí ele começou então o processo de criação, formulação da sua lei, que se chama Lei do Uso e do Desuso. Vamos lá? E aí, toda vez que eu coloquei essas imagens da girafinha, porque toda vez que a gente fala de Lamarck, sempre vem, né, onde você for pesquisar, vai vir essas informações sobre o processo de explicação dessa teoria com as girafinhas que ele utilizou para explicar. Olha lá. Essa lei diz que, nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos são mais usados que outros. Professora, como assim? Eu tenho alguns membros, alguns órgãos que eu posso usar com maior frequência, ou seja, fazendo maior uso, e esses, a partir de então, vão ter um desenvolvimento diferenciado que outros. Imagine se isso aqui ainda fosse plausível, né? Vamos lá. O uso ou desuso dos diferentes órgãos alteraria as características do corpo. E essas características seriam transmitidas para as próximas gerações. Aí imagina assim a situação. Vamos brincar um pouquinho, né? Imagina a situação, a pessoa que gosta de falar. A gente costuma dizer, fala pelos cotovelos, né? Como se tivesse as boquinhas aqui, além da sua boca natural, as boquinhas nos cotovelos. A pessoa fala. Então, a pessoa que falasse demais, né, a articulação começaria a se desenvolver num tanto que a pessoa teria esse membro mais desenvolvido, mais saliente. Ou a pessoa que lesse muito ou utilizasse muito a visão, seus olhos poderiam se tornar maiores, mais acentuados. Tá? A gente sabe que tem doenças que podem provocar esse aumento do volume do globo ocular, né? Mas Lamarck predisse isso, que quanto mais eu utilizasse um determinado órgão, uma estrutura do corpo desse animal, desse ser vivo, este órgão começaria a se desenvolver. Vamos dizer que eu começasse aqui utilizar mais, sei lá, né, os pés. E aí começasse a usar exageradamente, ficaria aquela prancha, né? Então, enfim. A gente sabe que numa determinada atividade física, por exemplo, os nadadores, eles é bem característico, a cinturinha bem fininha, opa, né? Legal, né? Mas
A cinturinha fininha e a região do tórax aqui, larga. Por quê? Devido aos movimentos incisivos que eles fazem para cada tipo, nado crawl, nado borboleta, enfim, todas aquelas especificidades dentro da área do seu esporte, a natação, tá? Ok, usou muito, desenvolveu. Isso acontece? Acontece. A situação é que não é para todas, por exemplo, a pessoa que fala muito vai ficar com a língua enorme, cair aqui, a boca não vai conseguir guardar essa língua, não, tá? Pode acontecer, sim, a gente acabou de dar um exemplo plausível. Quando você está utilizando a natação, você acaba desenvolvendo mais, né? Tem toda uma questão fisiológica, anatômica aí em situação, tá? Em estudo. Mas o que acontece, o que ele propôs dentro da teoria é que, vamos dar uma olhada? Olha lá no nosso material. Calma aí o teu coração, que a gente falou que ele vai falar de duas teorias. A lei do uso e desuso, onde você vai ter essa utilização dessa estrutura em uma quantidade exagerada que vai promover o seu desenvolvimento aceleradamente. Assim, ao longo do tempo, os organismos se modificariam, podendo dar origem a novas espécies. Ou seja, tanto que essa espécie, né, que esse indivíduo vai utilizar esse órgão, essa estrutura, que ele vai começar a se desenvolver até se transformar em uma outra espécie. Tá entendendo a situação que ele trouxe aqui? O nadador, uma pessoa que começou a fazer uma prática de um esporte de natação, olha aqui pra mim. Aí ele começou a nadar, ele vai perder a personalidade dele, ele vai se transformar num outro indivíduo? Não. Ele simplesmente se tornou, adquiriu um desenvolvimento anatômico que vai beneficiar ele, sim. Imagine eu competindo com um competidor aí que tá anos treinando, não vou morrer, né? Primeiro que eu não consigo nem chegar na metade da piscina, já tô morta, tá? As piscinas olímpicas são, sei lá quantos metros são, mas é muita coisa, eu não aguento, vixe, só de olhar chega a me dar cansaço, tá? Por quê? Porque eu não estou adaptada para isso não, tá? Então, é diferente do que ele estava propondo aqui. Surgimento de uma nova espécie, por causa dessa adaptação, tá? Estão ligados aí, né? Então joga lá. Olha lá, segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais. A lei do uso e desuso é uma. Então, o que ela diz? No processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que elas se desenvolvam. E ao desuso, faz com que se atrofie. Sim, senhor. Então, você tem duas situações. O indivíduo que vai utilizar muito um determinado membro, aí a gente deu o exemplo da natação, desenvolveu, né? Se eu não usar muito, o que vai acontecer? Vai atrofiar. A gente tem essa situação, por exemplo, a pessoa que fica paraplégica, ela perde a locomoção, né? Na parte inferior, os membros inferiores. O que vai acontecer? A perninha vai ficar ressequida, vai ficar atrofiada, ela não tem movimento na musculatura, então o músculo vai ficando cada vez mais fraco e vai ficando incapaz de realizar esse movimento por causa do acidente, né, da situação que acometeu aquela pessoa, e vai atrofiar. Isso é algo natural, mas não é que vá isso acontecer dentro de um determinado grupo de espécies para modificar isso em uma outra espécie, tá? Continuando lá então, joga lá. Segundo Lamarck, devido ao esforço da girafa para comer as folhas das árvores mais altas, o pescoço da girafinha, acabou o quê? Crescendo, tá? Então ele acreditava que todas elas tinham um pescocinho curto. Só que a vegetação na parte inferior, rasteira, não foi suficiente, não estava mais suficiente para elas. Então, elas começaram a buscar. Ou seja, houve uma necessidade. Lamarck vai falar muito da questão da necessidade, tá? Que não é bem assim que acontece na questão evolutiva das espécies. Mas vamos lá, era a compreensão dele na época. Então, as girafinhas começaram a ter necessidade
de buscar as folhinhas que estavam na parte superior. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui as folhinhas, ó, tá? Então, aqui. Aí elas pegaram, começaram a se esforçar para buscar essas folhinhas e acabaram tendo seu pescoço aumentado, se desenvolvendo, tá bom? Então, gradativamente, elas foram começando a mudar. E aí, trouxe uma nova variedade de girafas. E aí, eles poderiam dizer, então, que era um novo grupo de espécies, uma nova espécie de girafa, de pescocinho curto e aí pescoço longo, devido a esse processo de desenvolvimento da teoria do uso e desuso. Se não, as que não utilizavam, não se esforçaram para alcançar, ficaram com o pescocinho curto ainda, tá? Ok, então aqui a gente tem as girafas como elas são. Elas são espécies com esse longo pescoço, né? E, gente, não pensa que a vida da girafa é fácil, não. Porque para elas manterem esse pescoço longo, para elas se locomoverem, para elas se alimentarem, tem toda uma estratégia para que elas não... a fluidez, o circuito do seu sangue, para chegar em todos esses membros que estão distantes, consiga acontecer. Ela não pode se esforçar exageradamente, né? Igual o guepardo, corre, 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 não pode ficar parando bruscamente, porque ele tem que, senão acelera demais, ele tem um infarto, cai duro lá, atrás da sua presa. Então, eles respeitam o seu biológico, coisa que os humanos, às vezes, não conseguem, né, respeitar. E olha que nós somos a espécie mais aí, né, que tem esse raciocínio, mas enfim. Aí a gente tem a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lamarck afirmava que o meio ambiente estava permanentemente sofrendo modificações e evoluções. Então, ele saiu do fixismo e disse, não, o ambiente, o meio, ele está sofrendo modificações todo o tempo, tá? Logo, o corpo dos seres vivos possuía a capacidade de transformação com o objetivo de se adaptarem às mudanças do meio ambiente. Então, toda vez que o organismo ser vivo naquele ambiente, inserido naquele ambiente, seja aquático ou terrestre, sentia necessidade de mudar, tá? Por uma questão do ambiente, essas características seriam transformadas, né? As transformações adquiridas, aí que está a questão. Essas características adquiridas por uma espécie seriam transmitidas para os seus descendentes. Por que ele afirmou isso na época, prof? Porque a gente sabe que hoje a questão da herança hereditária não se dá pelas características adquiridas. Sim, mas na época eles não tinham conhecimento da estrutura genética. O Mendel ainda não estava aqui nas paradas, não estava ainda aqui, né, estudando essa questão, tá? Com o passar de gerações, milhões de anos, as espécies vão acumulando essas transformações, dando origem a novos grupos de seres vivos. Então, olha aqui para mim, houve uma necessidade, tá? A espécie estava lá no ambiente e aí ela utilizava muito as patinhas para se locomover no ambiente aquático. E aí ela começou a utilizar, desenvolveu, formou nadadeiras, enfim, a gente vai ver uma imagem ali ainda. E aí essa necessidade fez com que houvesse uma membrana e aí ele conseguisse nadar melhor, tá? Enfim. Ou há um princípio de necessidade, essa necessidade vai fazer com que essas transformações no organismo, no membro desse indivíduo aconteça. E aí, Lamarck diz que essa nova característica, ela era passada para os descendentes na geração posterior. Eu adquiri, quando eu me reproduzisse, essa característica nova vai passar para os meus filhos. Não é assim, tá? Não. Vamos lá? Olha o resumo da ópera. As modificações do meio ambiente vão forçando e gerando necessidade de transformações, tanto anatômicas quanto orgânicas,
e comportamentais. Sim, ele acreditava nessas mudanças comportamentais. A gente sabe que o comportamento, existe uma parte da biologia que estuda só a questão de comportamental, principalmente quando a gente está falando aí sobre processos reprodutivos, e é muito top, eu amo essa questão comportamental animal. Mas tudo isso estava sendo frisado dentro da teoria de Lamarck, que dizia que todas essas mudanças, sejam elas a nível monotônico, orgânico ou comportamental, era assim passado e herdado na geração seguinte daquele surgimento, daquela característica naquele indivíduo, tá? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos, alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso eram transmitidos aos seus descendentes. Então, as pernas, as aves com pernas altas, né? Pernas longas ou pescoço muito longo, picos muito grandes, eles eram fruto de quê? Do uso contínuo daquele órgão, daquele membro, daquela estrutura, e por isso eles acabaram se desenvolvendo de forma diferente, originando uma nova espécie, e essa nova característica, ou bico muito longo, ou pescoço muito longo, ou perna muito grande, né? Essa característica ia ser representada e apareceria na geração futura. Seguinte, né? Futuro, como eu digo, seguinte. Um exemplo se refere às aves aquáticas que se teriam tornado pernaltas devido ao esforço que faziam para esticar as pernas e assim evitar molhar as pernas durante a locomoção na água. Na verdade, molhar o corpo, né? Tanto mais distante ali da água, elas estariam ali conseguindo capturar a sua presa de uma forma, ou visualizar a sua presa de uma forma melhor, né? Uma vantagem em relação a outras espécies, mas enfim. Quando proposto, as teorias de Lamarck foram bastante rejeitadas pela comunidade científica da época. Ainda não sabiam sobre a questão envolvendo a heranças genéticas e todas as espécies eram vistas como imutáveis. Lembra a teoria fixista, né? Ou seja, as suas características eram as mesmas desde sempre e não passavam por mudanças. Ele que estava trazendo agora fazendo essas inferências de que não tinha mudanças, sim senhor. Só que essas mudanças, elas acabavam acontecendo, forçando esses organismos a mudarem, a serem alterados, transformados a partir do seu uso ou não. E aí sim, essa característica, a partir daí, seria repassada para os seus descendentes. Na teoria dos caracteres adquiridos, Lamarck dizia que se um organismo tivesse a vontade, imagine, teve a vontade ou a necessidade de mudar ao longo da vida e mudasse para se adaptar ao ambiente, essas mudanças seriam transmitidas para o uso da prole. Aqui a gente tem uma família de elefantes, né? O macho e a fêmea, os seus filhotes, 3 filhotinhos. E eles são muito assim, né? Eles aprendem muito por comportamento. Eles no início aí do seu desenvolvimento não tem muita forma de defesa. Eles precisam ser protegidos pelo bando. Eles sempre andam em bandos ali, vigiando todo o tempo, tá? Então, houve a necessidade a princípio eles tinham uma tromba pequenininha, mas houve a necessidade de eles se alimentar, de fazerem, fuçarem os ambientes com essa tromba, e aí acabou ficando esse probóscide, né, que a gente chama, alongada. Era positivo? Era, permaneceu ali, tá, naquele grupo de organismos, né, no caso os elefantes. Então, essa questão de ter necessidade ou teve vontade, isso não é um princípio do processo de evolutivo hoje, tá? Segundo Lamarck, as serpentes não possuíam pernas porque os seus ancestrais tinham, mas não usavam, né? Que cai aí dentro da lei do uso e desuso. Não usou, perdeu. Imagina aqui as patinhas dela, né? Tinha as patinhas dela, não usou. Seus ancestrais tinham, mas eles não usavam. Aí foi se perdendo. E aí as que surgiram já nasceram sem as patinhas, tá? E aí ele acreditava assiduamente que essas características elas eram adquiridas nas gerações. Isso que é a questão problemática aqui, mas vamos lá. Resultando no desaparecimento dessas pernas nas serpentes atuais. Lamarck considerava que o desenvolvimento da membrana interdigital de alguns vertebrados aquáticos era devido ao esforço que esses faziam para se deslocar na água. Então, essas membranazinhas aqui,
surgiram justamente por uma necessidade, uma vontade. Eu quero me locomover melhor. Vai começar a surgir, crescer membranas entre os meus dedinhos e aí eu vou conseguir me adaptar melhor ao ambiente, tá? Vamos lá. Se numa região diminuíssem as chuvas, as plantas passariam a conservar a água. Ok, cactos fazem isso, né? É uma adaptação ao ambiente de clima árido que eles estão inseridos. Mas que ele compreendia que elas começavam a armazenar e essa característica era passada para o descendente. Olha aqui. Passados muitos anos, à medida que a região se tornasse mais parecida com o deserto, as plantas transmitiriam aos seus descendentes as características que tinham adquirido para reter a água. Não existia essa capacidade, houve essa necessidade, surgiu essas plantas que armazenavam e aí agora, numa escassez, estão elas aí passando essas informações. Quais são as críticas, então, à teoria de Lamarck? Presta atenção. A teoria apresenta pontos não testáveis. Como assim, professora? Ou pouco prováveis, nomeadamente, quais esses pontos? A necessidade e a procura da perfeição, né? Então, como é que eu vou mensurar, como é que eu vou estudar ou testar uma necessidade? Tá? Então, esses pontos, deu vontade de mudar, deu vontade de melhorar, simplesmente não existe isso dentro da espécie. Eu vou mudar, vou evoluir a minha vontade, né? Não é bem dessa forma. Então, como ele trouxe essa questão dessa necessidade, não eram pontos testáveis. E isso foi um ponto ruim para ele. A lei do uso e desuso, embora válida para alguns órgãos, não explica todas as modificações. Há caracteres inconvenientes que surgem nos seres vivos. Além disso, nem sempre o uso modifica o órgão, tá? Nem sempre, por exemplo, eu falo demais, a minha língua vai modificar, nem sempre, né? Ou passo muito tempo ali na frente do celular e aí, pelo contrário, né? Quando você passa muito tempo, acaba gastando e você vai ficando prejudicado nisso aí. Nem sempre são características positivas, como ele predizia. A lei da transmissão dos caracteres adquiridos não é válida. A atrofia ou a hipertrofia, quando você usa muito, né? De uma estrutura adquirida durante a vida do ser vivo não é transmitida à descendência. Vou pintar o cabelo de louro e aí os meus filhos vão nascer com cabelo louro. Eu adquiri isso, eu pintei, então não é minha, não é nato. Então eu não posso transmitir. Sabe-se que apenas o material genético e as características que codifica, que estão presentes nos teus genes, que são transmitidos aos seus filhos, aos seus descendentes. Isso é o que nós entendemos hoje como estudo da área da genética, da transmissão das características. Perfeito? Mas as teorias de Lamarck influenciaram os estudos evolucionistas desenvolvidos por Charles Darwin. Sim, ele começou o seu trabalho, suas especulações também, e aí foi, né, também elogiado. Ele fala aqui, na terceira edição da Origem das Espécies, Darwin chegou até a elogiar as pesquisas de Lamarck. Tá? Quando ele faz essas observações dessas modificações, né, das espécies, dessas características que não estavam presentes, então foi um ponto que ele observou. Elas existiam? Existiam. Existia essa variedade, mas ele não acreditava nessas variedades que estavam presentes já naquele ambiente. Sim, o ambiente, essas espécies tiveram essa necessidade de mudanças e essas mudanças foram acontecendo e nos descendentes delas já estavam presentes. Aí a gente tem, obviamente, uma estátua em homenagem lá em Paris, no Jardim das Plantas em Paris, uma imagem, uma estatueta de Jean-Baptiste Lamarck, ou Cavaleiro de Lamarck, justamente pelo fato de que ele contribuiu e muito, sim senhor, a biologia natural, o próprio nome da biologia recebeu esse nome por Lamarck, tá bom? Então, ele contribuiu, sim senhor. Perfeito? A gente para aqui, a gente vai para a nossa revisão e a gente se encontra lá. Um forte abraço. Tchau, tchau.